Confeccionamos quentinhas para as pessoas em situação de rua e cesta básica. Contamos com a colaboração de alimentos não perecíveis. Essa cesta básica, esse trabalho da cesta básica, são cerca de 130 famílias que nós atendemos. A evangelização de crianças e jovens até 17 anos estão nas reuniões de quarta-feira à noite, essa nossa, 19h20, e nos sábados, na parte da manhã, às 9h50. Convidamos a todos os trabalhadores da evangelização para o 5º Clarear, com o tema Práticas Evangelizadoras para contribuir com o desenvolvimento moral do espírito. Isso será no próximo domingo, no domingo, dia 4/6, das 9 às 12 horas, aqui na nossa casa. E também temos agora almoço nos primeiros e terceiros sábados do mês. Logo após a nossa reunião de sábado de manhã, temos o almoço na casa. O uso da máscara é opcional, inclusive para os médios no momento do passe. E que nós continuemos com nossas preces pela nossa casa, pelos nossos governantes e pelo nosso planeta. E solicitamos que desliguem os celulares ou coloquem em modo silencioso. Desde já nós agradecemos. Nós vamos agora ler a nossa página, que nós recebemos na entrada, que ela tem o título de Aflições. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como tempo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças forneceram um instante, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desaparecerão, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelido-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Emmanuel. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos agora unir os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos e os nossos corações, fixarmos a imagem de Jesus e agradecer por estarmos mais uma vez na casa de Clarencio. Agradecer a Clarencio que abre a porta de sua casa para nos receber tão carinhosamente, a todos nós, sofredores, aqui na Terra. Pedimos a toda espiritualidade amiga dessa casa que possa estar envolvendo a Dona Eulina, que irá fazer o nosso estudo da noite de hoje, a Bárbara, que fará o comentário de sustentação na hora do passe, e a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que nós, portanto, podemos pedir ao Mestre Jesus e a todos esses amigos espirituais que permaneçam durante toda a nossa reunião conosco, nos envolvendo, nos intuindo, nos encorajando a vencermos as nossas dificuldades.
Então, assim, pedimos a permissão desses amigos espirituais para darmos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Hoje, como toda quarta-feira, o estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, e nós vamos ler os itens 20 e 21. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, vós me chamaste por quê? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la? E que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas só devem ser atribuídas àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes da enfermidade do meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até a vós com a pureza que tinha quando criaste. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que pediste, timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Entretanto, já que estou aqui, tenho uma assembleia que, antes de tudo, se trata de estudos. E eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que Cristo disse que era preciso arrancar o vosso olho, se ele fosse mau, e que era preferível atirá-lo ao fogo e deixar que ele se torne a causa da vossa perdição. Ah, quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoaram terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes aqueles que por expiação são atingidos na vista. Seus olhos não serão motivo de escândalo nem de queda. Eles podem viver inteiramente a vida das almas. Eles podem ver melhor do que vós que tendes a visão perfeita. Sim, bem-aventurado o servo que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, e ele sente a felicidade. Toca, vê as almas e pode com elas se dirigir às esferas espirituais que os predestinados da vossa terra nem mesmo conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer a alma cometer erros. Fechados, ao contrário, estão sempre prontos a fazê-la subir até Deus. Acreditai em mim, meus bons e queridos amigos. Muitas vezes a cegueira dos olhos é a verdadeira luz do coração, enquanto que a visão sempre é o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te disser, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias felizes. Mas quem sabe se essa alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido por ti, mas por tua vez, ora, e principalmente pensa bem em tudo quanto acabei de te dizer. Antes que me afaste, recebei todos vós que estáis aqui a minha bênção. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Vamos agora para a nota. Quando passamos por uma aflição,
e ela não é consequência de nenhum ato praticado na vida presente, é preciso procurar a sua origem em uma existência anterior. Os fatos que habitualmente chamamos de caprichos do destino nada mais são que os efeitos da justiça divina. Deus não aplica punições arbitrárias. Ele quer que haja sempre uma correlação entre a falta cometida e a pena aplicada. Vamos passar a palavra agora para a Dona Eulina, que o Mestre Jesus a ampare durante toda a nossa reunião. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que nós realmente, em primeiro lugar, agradeçamos a Deus, o Pai, o Criador, que permite que nós estejamos aqui neste momento. Agradeçamos a Jesus, o Mestre, que nos ensinou realmente como chegar a Deus, quando Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, de onde realmente foi tirada a página da nossa noite desse livro do querido Chico, pela Lavra de Emmanuel. Que nós agradeçamos a Allan Kardec, meus irmãos, sempre o espírita, o aspirante a ser espírita, aqueles que admiram a doutrina espírita, mas não querem se envolver. Todas as vezes que nós lembrarmos, agradecermos a Allan Kardec, porque graças a este homem, nós temos todo esse roteiro para caminhar na nossa presente aventura reencarnatória e em todas as outras. Que nós agradeçamos a irmão Clarencio, que é o patrono desta casa, que nos faculta aqui estarmos, para que nós possamos estudar um pouco da doutrina e possamos, ao final dos estudos, recebermos o passe tão ansiado por todos nós. E nós também temos que agradecer a vocês que estão aqui presentes, espíritos encarnados, e aos desencarnados, que estão aqui, muitos aprendendo conosco e muitos nas tarefas para auxiliar o bom desempenho da reunião pública. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente aproveitar a nossa estada de alguns minutos aqui na casa de irmão Clarencio. Que estejamos em paz e atentos, porque a cada espírita traz para nós os ensinamentos que despertam a nossa alma, mas antes o nosso corpo tem que estar desperto. Então, que nós estejamos atentos. Bem, então o tema de hoje, meus irmãos, é o tema geral, fala para nós realmente do quê? Bem-aventurados os que têm puro coração. É uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças. E então, lá no monte, quando Jesus ensinou, pregou lá no monte, ele passou para nós o roteiro. E é interessante que Mahatma Gandhi, um homem que realmente tinha a alma elevada, conseguiu a independência da Índia sem derramamento de sangue, porque vamos lembrar que a Índia foi dominada pela Inglaterra durante muitos anos. E ela tornou-se independente, mas sem armas. Eles fizeram greve de fome, a população toda. E então, o que a coroa inglesa pensou? O que nós vamos fazer com esse bando de mortos, né? Então, eles resolveram realmente conceder a independência da Índia. Ela se libertou, né, da coroa inglesa. E é interessante, tem um fato muito interessante, é que um soldado inglês, eu já falei isso aqui uma ocasião, era soldado, não era oficial, nada disso não. Mas eles tinham domínio do povo indiano. Então, esse soldado deu uma bofetada em Gandhi. E aí, o Mahatma é título, tá? O nome dele era Gandhi. Então, ele caiu. E não fez nada, não reagiu nem nada. E o que o soldado falou? Mas
como é que esse povo quer ficar independente se eles não conseguem nem reagir? Mas exatamente a atitude do nosso Mahatma Gandhi foi que a Índia conseguiu a independência da coroa inglesa e hoje ela é a quarta potência do mundo, do nosso planeta, é a quarta potência nuclear, para ver a capacidade do povo indiano. Mas assim, sempre com paz. E nós precisamos também trabalhar essa paz. Bem, então nós estamos falando nessa questão de bem-aventuranças. Jesus falou isso lá no Sermão do Monte. E Gandhi, o que ele disse? Se o mundo seguisse as bem-aventuranças, no mundo não haveria guerra. Aí eu estou me lembrando da palestra do nosso companheiro sábado passado. Ele então estava dizendo para nós o quê? Em vez de nós sermos competitivos, nós deveríamos ser o quê? Participativos. Então eu quero ser melhor do que o outro. Então, em vez de eu pensar o que eu posso ajudar o outro para que esse objetivo seja atingido de uma forma melhor. Mas nós temos uma competição. E essa competição, eu gostei demais da palestra dele. Ela nos leva o quê? As brigas, elas nos levam o quê? A disputa. Eu quero estar melhor do que o outro. Em vez de eu pensar, eu quero estar como o outro. Então, vamos lá. Então, quando o Gandhi fala, né, se a humanidade seguisse as bem-aventuranças, o mundo não teria guerra. É uma verdade, porque quando Jesus fala, né, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Então, Jesus dá umas 11 bem-aventuranças. E a gente precisa acreditar naquilo que Jesus vem nos ensinar. Bom, mas hoje a nossa bem-aventurança é de quem tem puro o coração. Então, por quê? Jesus fala, porque ele diz bem-aventurado, mas ele dá o complemento. Por que bem-aventurado? Os que têm puro coração e todas as outras bem-aventuranças, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A nossa terra, o nosso planeta. Então, tudo que Jesus ensinou, que está lá nas bem-aventuranças, se nós prestarmos atenção, nem precisaremos mais nada. Mas nós não conseguimos ainda ser manso. Como é que eu vou ser manso? O camarada vem e me empurra, eu quero uma satisfação. Então, eu não penso, olha, no trânsito. Se nós pensarmos assim, estamos dirigindo o veículo, né? Aí vem uma pessoa, dá uma cortada, passa na nossa frente e a gente quer brigar. Mas nós não sabemos por que é que aquela pessoa está agindo assim. Ela pode estar agindo assim por falta de educação, um ponto. Mas nós sabemos se ela está correndo para socorrer um pai, uma mãe, uma pessoa, um filho, se é um médico. Nós não sabemos, nós ficamos logo, olha só, com raiva. Então a gente quer o quê? Quer acelerar para cortar. E quantas vezes, por esse nosso ato insensato, nós vamos comprometer a vida dele e a nossa própria. Ou nos mutilarmos de forma que comprometa o resto da nossa existência. Então, melhor ser manso. Embora aos olhos de muita gente, a pessoa passe por tola. Mas não é, porque o próprio Jesus falou, os mansos herdarão a terra. Os violentos, não, gente, não adianta a gente querer briga. Vamos realmente usar a paz. Por isso que Jesus fala para nós também, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como a dá o mundo. Ele dá de uma forma elevada, de uma forma espiritual. Então, nas nossas bem-aventuranças de hoje, os que têm puro o coração. E o item, né, o item específico, os dois itens, 20 e 21, que o senhor Eduardo leu para nós, falem que bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Gente, vocês já experimentaram, não precisa nem viajar se instalar em hotel, não.
na própria casa de vocês, mudar os móveis de lugar, principalmente os móveis do quarto de dormir, e colocar um breu no quarto, com aquele blackout que não entra a luz nem do poste e nem da lua. E aí acorda no meio da noite. Então, olha, nós mudamos os móveis de lugar. O que vai acontecer? Eu estou sem direção, porque não estou enxergando. Então, eu não sei nem para que lado fica a porta, não sei nem que lado está o interruptor para eu acender a luz. Então, imagina como deve ser difícil para uma pessoa não enxergar. E aqui no caso que nós vamos estudar hoje, que é uma mensagem do Espírito Vianney, segundo o relato, tá? Eu não posso sair do relato que os Espíritos trazem para nós, a jovem, ela perdeu a visão, ela não nasceu cega. Foi o que eu entendi e eu acredito que vocês, relendo a página, vão entender também. Então, por que que as pessoas assim, pediram ao Espírito Vianney para interceder junto à jovem que tinha perdido a visão? É o relato que tem aqui. Então, vamos também ver quem foi esse espírito, esse que é chamado Cura de Ars. É uma cidade na França, tá? Ela é assim, bem perto de Lyon, que é a cidade onde Kardec nasceu, na cidade de Lyon. Por isso que ele é chamado o espírito lionês. Bom, então, o Cura d'Ars, ele era um cura. Então, não é porque ele fazia curas, não. É porque dentro da nomenclatura da Igreja Católica, o cura é um vigário. Então, é o cura da minha aldeia, o cura da minha paróquia. E aí, gente, eu fui buscar, tá? Não estou inventando história, não. Então, o cura é um padre encarregado de uma paróquia. Ele, então, é o vigário de uma aldeia, geralmente uma cidade pequena. E essa cidade de Ars, onde ele trabalhou, é uma cidade pequenininha, com 5,5 quilômetros quadrados. Vejam como era pequena. Então, por isso ele era o cura dali daquela cidade. E os habitantes dessa cidade, em 2015, eram 1.370 pessoas. Vem como realmente é uma cidade pequena, tá? Então, essa extensão de 5,5 quilômetros quadrados. Bem, e o nome dele era João Maria Batista Vianney. Então, esse padre, esse cura, ele tinha o poder de curar, realmente. Ele era o cura da aldeia, mas ele também tinha o poder de curar. Então, muita gente importante ia lá naquela cidadezinha. Como, por exemplo, o Chico, eu não estou fazendo comparação, não. Me lembrei do Chico agora. O Chico, a cidade de Chico, era uma cidade pequena, em Minas Gerais. Embora o estado de Minas Gerais seja, junto com São Paulo, um dos maiores estados brasileiros. A extensão de Minas é bem grande, né? Então, Chico era de uma cidadezinha lá de Uberaba. E, olha, caravanas e caravanas iam lá, quando o Chico estava encarnado. Gente do Brasil e gente de fora, principalmente das fronteiras com o Brasil, porque conheciam, né, a atuação benéfica de Chico. Então, iam buscar o Chico. Então, eu lembrei de Chico agora, não foi na hora que eu preparei o material, não. Então, nós íamos lá. Eu mesma fui a Uberaba, eu acho que 2 vezes. Só que eu não consegui ver o Chico, tá? Mas tudo bem, mas eu fui à cidade dele, já estava bom para chuchu. Então, gente, nós vamos vendo a importância desse homem numa cidade pequenininha. Então, até autoridades eclesiásticas iam lá. Então, ele era muito perseguido. Porque os padres, com inveja, olha a questão da disputa, em vez de ser a participação. Eles diziam que ele não tinha competência. Então, arranjavam defeito para ele. Por quê? Porque realmente ele conseguia curar muitas doenças. Por isso que nessa reunião,
ele era uma reunião de estudos e tinha a questão dessa jovem que tinha perdido a visão. E alguém lá lembrou, porque Ares é uma região, vamos dizer, uma província da França, então ele era conhecido na França, né? E então lembrou dele e pediu em pensamento que ele ajudasse a jovem. E ele realmente comparece. Obviamente, ele teve disponibilidade, que espírito superior a nós, eles não vivem à toa na vida não, tá, gente? Eles têm realmente uma programação intensa. Se nós reclamamos da nossa, pela nossa perfeição, a deles realmente é muito intensa e extensa de acordo com as necessidades. Então, o cura d'Ars, o que ele faz, né? O João Maria Batista Vianney, ele vai e faz uma pergunta. Ele pergunta o que as pessoas que estavam lá. Ele diz assim: meus bons amigos, vós me chamastes. Por quê? Por que ele foi chamado em pensamento? Pensamento vai, porque ele vai pelo fluido cósmico universal. Então, o som, ele vai através do ar, mas o pensamento vai através do fluido. Então, não tem distância. Mesmo para os espíritos superioríssimos, olha a página de Emmanuel, que a gente pensa que Jesus está inacessível, ele registra nossos pensamentos. Então, ele manda emissários para nos socorrer. Então, nós precisamos confiar no nosso governador espiritual, que é Jesus. Então, o padre, né, o cura d'Ars, ele pergunta, né, por que me chamaste, João Maria Batista? Por que me chamaste? E aí, ele mesmo, vamos dizer assim, ele estende, né, a resposta para a pergunta que ele fez. Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la, foi por isso que vocês me chamaram? Aí ele diz assim, que sofrimento, bom Deus, ela perdeu a visão. Ele não diz, ela nasceu sem a visão, ela perdeu. Então, gente, é mais complicado, porque quem teve e perdeu, dói mais, porque conheceu. O rico, que teve muitas posses, muitos bens, e que ele perde por qualquer razão, mau investimento, má administração, lá o que for, ele sofre mais do que aquele que nunca teve, porque ele conheceu o esplendor do possuir. Então, quem teve a visão sofre mais do que quem nasceu cego. Então, nós vamos ver. E ele depois vai explicando para nós por que a gente não deve pedir tanto essas coisas assim a Deus, que vamos dizer assim, que faça uma reparação em nós. Vamos aqui pensar uma coisa. Nós, encarnados, temos 5 sentidos. Todos nós aprendemos isso na escola e lidamos com isso a nossa existência toda. Os 5 sentidos. Visão, olha só, a primeira que aparece, visão, audição, o olfato, o tato e o paladar, que é no palato gustativo, né, que a gente sente o gosto é amargo, azedo, salgado, insosso, lá o que for. Então, Deus nos permitiu esses 5 sentidos para nós podermos atuar junto aos demais encarnados, para nós podermos nos conectar com os encarnados. Bem, então, senão, nós viveríamos introvertidos. Então, Deus foi quem nos deu essa possibilidade de termos esses 5 sentidos. Muito bem. Então, o que acontece? Aqui está se tratando de um caso de visão. E hoje, os neuropsiquiatras, eles dizem o que para nós? Eu falei do quarto, trocando os móveis de lugar, em plena escuridão, a gente acorda no meio da noite e nós não conseguimos nos localizar. Nem onde está o interruptor para acender a luz. Bem, então, os neuropsiquiatras, eles aprofundando os estudos, as experiências, né, de brasileiros, ingleses, americanos, alemães, a turma que realmente se debruça sobre as necessidades da humanidade,
para ajudar a saná-las. Então, o que ele diz? O nosso cérebro é cego. Ele não vê nada, embora essas nossas 5 conexões estejam ligadas ao nosso cérebro. Mas através do quê? Do nosso sistema nervoso central. Por isso que a gente sente frio ou calor, quente, queima, não sei o que tem e tal. Mas, por exemplo, a visão. Se nós não tivermos claridade, nós não vamos enxergar. Porque o cérebro não enxerga. Esse comando, ele precisa da luz, a luz artificial ou a luz solar. Então, inclusive, experiências que foram feitas com várias pessoas e com eles próprios, os neuropsiquiatras, por exemplo, você vai para um shopping. O shopping, vocês prestem atenção, que não tem luz natural. Agora tem aquelas clarabóias, né? Em alguns mais modernos. Bem, e o que acontece? Você entra no shopping, é tudo luz artificial. Aqui nós temos as janelas, sabemos que está de noite. Quando é dia, sabemos que está de dia. Sol, chuva, aquela coisa toda. Mas no shopping, isso é a experiência que eles fizeram. No shopping, a luz é artificial. Então, você entra no shopping, se você distrair, você vai sair de lá de noite. Mas isso já é programado psicologicamente para você ficar muito tempo dentro dele e consumir. Nem que seja, fiquei com fome, vou comer alguma coisa. Então, olha só, são aquelas as ideias que os homens têm para, vamos dizer assim, fomentar o seu negócio. Então, não tem luz natural dentro do shopping. Agora tem alguns que sim. Por quê? Porque o nosso cérebro é cego. Ele não enxerga. Você entra 2 horas da tarde, quando você vai ver, são 6, já escureceu. No verão não, né? Verão ainda a gente sai de dia. Então, você não fica de olho no relógio, a não ser que você tenha um compromisso. Alguém está te esperando em casa, você tem que voltar para o trabalho, qualquer coisa assim. Senão você desliga da hora. E você se surpreende quando você sai lá fora e diz, meu Deus, está escuro, está de noite. Porque seus olhos não enxergaram, porque ele estava num ambiente artificial. Isso são estudos, são pesquisas. Então, quando o Vianney fala para nós, né, para a menina, né, que bem-aventurados os que têm os olhos fechados, a gente fica pensando, como é que pode ser bem-aventurado se eu não enxergo? Mas ele explica por que sim. Porque os nossos olhos, eles muitas das vezes são motivos de nossa queda. Por isso que tem aquele ditado antigo, né, que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, vou até entrar numa particularidade assim, meio desagradável, mas vou entrar. Às vezes, nós temos pessoas conhecidas, né? E caso de casal, o marido está enganando a mulher, ou a noiva, ou a namorada, sei lá o que for. Ela não sabe, ela não viu, ela não está vendo. Bom, pode ser vice-versa, tá, gente? Mas, normalmente, esse lado vem mais do lado masculino, né? Por ser conquistador. O homem tem sede de conquista. Bem, e aí alguém viu num restaurante, numa loja, num ponto de ônibus, dentro do carro, viu. E aí identifica, mas aquele ali é o namorado da fulana. A fulana não viu, ela está muito feliz da vida porque ela não viu. Mas olha só, a nossa maldade, quando a gente vai e fala, fulana, eu vi o seu namorado no carro com uma, vamos dizer, a moça era morena com uma loura. Bom, olha só, que estrago nós vamos fazer. Se ela tiver que saber, ela vai saber. Mas por que serei eu a emissária da má notícia? Não é maldade? Não, eu quero proteger minha amiga. Será que eu quero? Ou eu quero que ela sofra? A gente precisa pensar. Então, olha só, os olhos. A noiva, a namorada não viu, mas a amiga viu. E o que ela fez? Correu para contar. Manda logo um WhatsApp, bate uma foto, manda. Gente, olha o estrago que nós fazemos sem pensar. Olha como nossos olhos são motivo de queda. Eu vi. Mas por que eu tinha que falar? Eu podia ficar quieta.
Vamos pensar nisso. Por isso que ele fala que muitas das vezes os nossos olhos são motivos de queda, são motivos realmente de perda, porque nós usamos o nosso olhar para veicular notícias ruins. Bem, então, continuando aqui com o nosso estudo. Nós somos espíritos imortais, encarnados, no momento. Por isso que, como encarnados, nós precisamos dos 5 sentidos. Desencarnados, não precisamos, que isso é fisiológico, é físico. Então, eu não preciso. Como espírito, eu não preciso de ter esses órgãos localizados. Eu preciso agora, porque eu preciso me comunicar com o ambiente em que eu vivo. Não vou comer uma comida estragada, porque o meu paladar vai dizer, isso está estragado. O leite azedo, a não ser que eu transforme em iogurte, né? Mas eu senti que o leite azedou, eu vou fazer o quê? Me descarto dele. Ou vou transformar em coalhada. Muito bem. Então, como encarnados, nós precisamos desses 5 sentidos. Deus providenciou. Se faltou um sentido, alguma coisa tem a ver. Na nota nós vamos ver. Alguma coisa se não foi presente, não foi um acidente, uma coisa assim que me atrapalhou. Eu acho que não está indo para vocês não, né? Olha, eu sou um desastre com esse tipo de microfone aqui. Não sei se alguém aí me ajuda, que eu acho que não está indo a vocês. Está chegando a vocês o som? Ah, então tá. Graças a Deus. Mas então, nós vamos ver. Se eu comer uma comida estragada, eu vou sentir, antes de engolir, de deglutir, eu vou sentir, meu Deus, isso não está ruim, o feijão está azedo, o arroz está azedo, eu não vou comer, né? Eu ouço, então eu ouço barulho. E o que eu vou fazer? Se for um barulho negativo, eu vou tentar me proteger. Então, olfato, se eu não tiver olfato, eu não sei nem se está cheirando a queimado. E eu vou contar, já contei aqui na casa de Clarencio, mas já tem muitos anos, um fato que aconteceu com a filha de uma colega nossa de trabalho. A filha dela sofreu um acidente de automóvel, e a pancada, porque é o cérebro nosso que comanda tudo, e ela perdeu um dos sentidos, que era exatamente o que? O olfato. Então, ela levou alguns anos sem conseguir sentir cheiro. Ela não sentiu o cheiro da fralda do neném dela suja, não sentiu o cheiro se queimasse o feijão, nada disso. Então, fez tratamento, porque eles tinham recursos, fez tratamento com médicos assim, muito conceituados, mas ela dizia mesmo para a mãe, eles moravam ali na Tijuca, mãe, eu não consigo sentir cheiro mais. E a mãe rezava muito, a mãe não era espírita não, era católica, mas fervorosa, com confiança em Deus, porque a fé não tem rótulo. Então, porque é só aquela religião, se ela for pura, bem-aventurados os puros de coração. Se ela for pura, não tem rótulo. Então, ela rezava, e a missa sempre foi. Ela era mineira, o mineiro é muito católico. E então, ela rezava muito. Para que Deus ajudasse para a filha dela a recuperar o olfato, para ver como faz falta os 5 sentidos. E aí, um dia, ela estava no apartamento da filha, né? Foi lá ajudar em alguma coisa, porque a filha trabalhava, aquela coisa toda, mas graças a Deus, o trabalho dela não era de laboratório, que tem que sentir cheiro, nada disso não. Ela era professora, então ela precisava ver e ouvir bem, mas cheiro ela não sentia. E aí ela percebeu que ela estava sentindo cheiro vindo da cozinha. Ela falou, mãe, eu estou sentindo o cheiro do feijão cozinhando. E aí foi lá, realmente, estava exalando o cheiro e coisa e tal. Ela foi recuperando. Então, claro que o cérebro dela deve ter, vamos dizer assim, porque diz que os neurônios não se reproduzem, não se refazem, né? Mas alguma área do cérebro dela ligado ao olfato deve ter sido acionado tanto que a mãe rezava, né? E ela conseguiu voltar a
sentia o cheiro. Mas ela vivia muito chateada, porque ela não sentia o cheiro da caca do neném dela. Ela não sabia quando o neném estava sujo, quando não estava. Então, gente, vejam bem como é importante o que Deus fez por nós. E aí, nós somos espíritos, como eu estava falando. E lá no livro dos Espíritos, na questão 23, Kardec pergunta aos espíritos, o que é o espírito? E os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Isso somos nós, princípio inteligente do universo. Mas Kardec, mais 50 questões adiante, ele aprofunda essa pergunta na questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Somos os seres pensantes. Então, todos esses sentidos que Deus nos deu, como encarnados, os 5 sentidos, que o psíquico, ele é mais especial. Eu estou dizendo os sentidos comuns a todos nós, seres encarnados. Realmente são esses 5 sentidos. Então, somos os seres inteligentes do universo, os seres pensantes. Então, muitas das vezes, a nossa visão vai nos comprometer, vai nos levar a um desastre. Então, por isso que ele fala que nós realmente devemos o quê? Quando tal acontece, orar e confiar em Deus. Por quê? Porque muitas das vezes aquilo nos foi tirado, quem já nasceu sem, por uma questão lá de trás. Porque não houve, a gente pensa que houve falha genética, né? Não. Deus não erra. A matemática de Deus é absolutamente perfeita. Ele não erra uma vírgula. Então, quando ele faz essa conexão, este tem que reencarnar sem a visão, tem uma causa lá atrás. Então, nós temos as causas atuais, o caso da filha da minha colega de trabalho, foi um acidente de automóvel, mas ela recuperou o olfato. E então, como nós somos os seres inteligentes do universo, inteligência não significa bondade. É diferente. Por isso que quando alguém diz para Jesus assim, bom mestre, ele rejeita. Ele diz, bom é o nosso Pai que está nos céus. Mestre, isso sim, está lá em João. Eu o sou, porque ele veio nos ensinar. Então, meus irmãos, a nossa inteligência que Deus facultou a todo espírito, não tem espírito baldo de inteligência. Ela pode estar bloqueada quando encarnada, por qualquer razão. Ou, quando desencarna, também por uma razão de mau uso, a pessoa pode ficar, realmente, vamos dizer assim, com a inteligência diminuída. Mas aquilo que você desenvolveu não é perdido, pode ficar parado, mas não perdido. Porque nós não andamos para trás. Nós podemos estacionar, mas para trás ninguém anda. Então, nós vamos recuperar todo o conhecimento que nós conseguimos desenvolver em várias encarnações. Bem, então, quando nós pegamos aqui o que o Curadar fala para nós, lá no 2º parágrafo, nós vamos vendo que ele diz o quê? Primeiro ele fala, né? Meu Pai, fala para a gente fazer isso. Curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes da enfermidade do meu corpo. A gente precisa realmente pensar, meu Deus, quais as minhas dificuldades? Vamos lembrar dos 7 pecados capitais? Gula, ira, luxúria, inveja. Olha só. Então, eu tenho que pensar, meu Deus, eu como além da minha necessidade, então eu vou começar a me vigiar. Eu sou muito voltada à sensualidade, tudo que fala em sensualidade eu quero saber, é um pecado capital. Capital que é o quê? Está ali, é na cabeça, é o caput, né? Como a gente diz. Dali decorrem todas as nossas outras dificuldades.
né? E então, a inveja, eu não fico satisfeita de ver que o outro caminhou mais do que eu, que o outro obteve que eu não obtive. Então, eu fico ralado com a inveja. São pecados considerados capitais, estão ali no caput, né? A avareza, eu sei que alguém, às vezes até um parente, gente, está precisando de alguma coisa, mas eu finjo que não sei de nada. Então, nós temos que ver, a casa, em toda reunião, está pedindo o quê? Para ajudar nas cestas básicas, porque são 130 famílias atendidas. Eram 30, mas a necessidade do Covid, que já acabou, não é? A Organização Mundial da Saúde, sábado, já decretou o fim da Covid. Mas confirmem, tá? Confirmem essa notícia. Então, o número de desempregados, de necessitados, aumentou. E a casa aumentou em praticamente, 5 vezes 3, 15, em praticamente 5 vezes o número de atendidos. Então, eu não vou levar alimento. Deposita na conta, que a casa vai saber o que fazer com o dinheiro que você manda. Não, mas alimento eu não quero levar, está chovendo, está pesa, não sei o quê. As desculpas que a gente dá. Deposita. O que depositar vai ajudar, porque vai ser revertido para isso. Ninguém vai colocar no bolso, porque em casa espírita não há corrupção. Podem ter certeza disso. Porque todo mundo aqui trabalha de graça. Ninguém recebe R$10 no final do mês. Não tem, como é que a gente chama? Caixa 2, não existe. Tá? E todo ano as contas são prestadas através de Assembleia Geral e que o Conselho Fiscal constituído, que a lei assim determina, fiscaliza as contas. Se não for aprovada pelo Conselho, vai ter que refazer, vai ter que ver o que está vendo. Então, vejam a casa espírita bem organizada, com homens sérios. A espiritualidade também é séria para atender, para direcionar. Então, vocês vão dizer, mas Helena, não tem nada a ver com a história. Tem sim. Nós somos os seres pensantes do universo. Se eu tenho a questão da maledicência, eu tenho que primeiro, antes de eu abrir a minha boca para falar mal do A, B, C ou D, eu tenho que saber, realmente isso daí é uma verdade, isso é um fato, e mesmo eu entendendo, é um fato, mas o que gerou esse fato? Senão nós vamos ser simplesmente maledicentes. Eu não sei por que isso aconteceu. Antes de eu emitir a minha opinião, eu preciso saber o que houve. Senão, nós seremos injustos. E Deus é justo em tudo. Então, se eu nasci sem a visão, ou algum desses sentidos, ou perdi, pode ter sido, a perda pode ter sido por negligência ou por um fato que realmente ao longo da minha caminhada eu teria que passar. Mas nós vamos vendo que não há erro de Deus. Pode haver imprudência nossa e pode gerar vamos dizer assim, um resultado temporário ou permanente naquela encarnação. Nós não sabemos, né? Para isso os médicos estão aí para nos ajudar. Então, curai a minha alma antes de curar o meu corpo. É a recomendação desse padre, desse vigário de aldeia, porque ele fazia muitas curas realmente. Era perseguido, inclusive. E no segundo parágrafo, ele diz assim, olha só, espírito superior. Entretanto, já que estou aqui, eu vou à cozinha, tá com a pia cheia de louça, vou lavar a louça para te ajudar. A gente não pode fazer isso? Está lá na casa do outro, puxa vida, né? Tá aí a pia está cheia de louça, a pessoa não pode lavar. Já que eu estou aqui, eu lavo a louça. Não é assim que a gente faz? Principalmente se for em casa de parente. A gente fulano, já que eu estou aqui, eu vou te dar uma mãozinha, vou lavar a louça para você. Né? Então, coisas simples. E é o que ele diz, já que estou aqui, em uma assembleia que antes de tudo se trata de estudos, eu vos direi
que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Bem-aventurados. A aventura reencarnatória. Eu estou passando por isso. Há uma necessidade. Se eu não provoquei, se eu não dei causa, uma razão há. Porque Deus não erra. Deus não erra. Olha, o que Deus quer, acontece. O que Deus não quer, não acontece. Tenhamos essa certeza em nós. Eu estou andando distraída, dou uma topada, caio. Olha só, foi porque Deus queria que eu desse uma topada e caísse? Não. Ele queria que eu prestasse atenção onde eu estava andando, onde eu estava pisando. Mas eu vou distraído com o meu pensamento em outra coisa, não vejo por onde eu estou andando. Bom, então vamos aqui continuar com a mensagem que ele traz para nós. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era preciso arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que era preferível atirá-lo ao fogo a deixar que ele se torne a causa da vossa perdição. Jesus já nos recomendou isso lá atrás. O meu olhar está sendo direcionado para quê? Só para eu ver o erro do outro? E o meu? Não é? Tem até aquele ditado que diz, macaco, olha o seu rabo. Eu estou primeiro olhando tudo do outro, mas o meu? Eu sou perfeito? Não, nenhum de nós. Só Jesus foi perfeito aqui na Terra. Por quê? Senão nós não estaríamos aqui. A Terra ainda é lugar de provas e de expiações. Então, prova. Eu preciso passar de um grau para outro, só me submetendo à prova. Não tem como. Você vai fazer um concurso público, é prova. Você vai se submeter a um emprego privado, vai preencher lá um formulário, alguma coisa assim, vai fazer uma prova direcionada àquilo e vai passar pela entrevista. Então, para você conseguir um emprego. Ah, mas o que é apadrinhado? O que é apadrinhado, na realidade, ele não tem o mérito. Simplesmente alguém botou a mão na cabeça dele. Ah, mas pode ser um mau funcionário? Pode até ser um bom funcionário, mas a conquista não foi dada. Ele não conquistou, ele recebeu. Então, isso já coloca a pessoa um tanto ou quanto deslocada, né? Porque não foi o empenho. E o que Deus quer? Que nós nos empenhemos, cada um de nós. Mesmo aquele que é filho de rico, o que ele precisa? Ele precisa aprender a ciência do negócio do pai dele e do avô dele. Porque quando o pai e o avô faltarem, ele que vai gerenciar. Se ele não gerenciar, o que vai acontecer? O negócio vai falir. Ele não se interessou. Então, olha só, mesmo aquele que nasceu num berço rico, para ele manter, ele precisa estar interessado. Estagiar lá na fábrica do pai, estagiar no escritório do pai, na obra do pai, lá o que for. Ele precisa estar lá, porque senão ele não sabe nada. Ok, obrigada. Tá, tudo bem. Então, gente, aí ele está falando para nós, o tempo está apertado. A questão realmente dos olhos. E ele diz para a gente, né? Pode ser a causa da nossa perdição. Porque hoje o foco está o quê? Na visão, num dos nossos 5 sentidos. Então, olha como ele fala para nós lindamente. Sim, vocês podem acompanhar, gente, não estou inventando nada não, tá? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Não adianta eu não enxergar, maldizer tudo. Eu sou um desgraçado, por que isso aconteceu comigo, por que eu nasci cego? Gente, é uma necessidade da minha alma. Então, eu preciso me voltar para Deus. É como os espíritos maiores dizem para nós, como Jó. Lá no Velho Testamento, ele era rico, perdeu tudo. E o que ele dizia para Deus? Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Não como Jesus. Aí o que ele diz assim? Senhor, para Deus, se queres me provar, que seja feita a tua vontade. A gente diz isso para Deus?
Ah, Pai, que seja feita a tua vontade. Não, que seja a tua, mas a minha na frente. Não pode, gente. Não dá. Não dá, porque nós vamos ficar infelizes quando a gente realmente entrega a Deus, Pai, como Jesus fez. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, olha só, não está como eu queria não, mas o Senhor é que sabe. Mas me dá forças. Isso Deus sempre dá. Forças, porque a força está lá na física. Física que a gente estuda no colégio, coisa e tal. A força, ela vem de Deus. Agora, o movimento, quem dá somos nós. Se nós não movimentarmos, a força fica parada, ela fica neutra. Então, se a gente pede, Pai, me dá forças para eu passar por essa situação, Deus dá, Ele manda recursos. Porque a força, ela é gerenciada pelo nosso Pai Celestial. Como Ele não vai dar, se a gente está pedindo? Jesus não falou? Qual é o Pai, o Pai da terra, que o filho pede um pedaço de pão e lhe dá uma pedra. Imagina se Deus ia fazer isso conosco. Então a gente pede, Pai, me dá força. Aí a coragem para eu me movimentar e resolver o meu problema. Se eu não conseguir resolver, olha, Pai, não deu. Paciência, né? Mas me dá resignação. Mas eu primeiro lutei. Não conseguia. Então, Pai, como Jesus falou, entrega em tuas mãos. Não é entregar nas mãos de Deus e ficar parado, não. A gente se movimenta. E então, ele diz isso para nós, né? Bem-aventurados o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca e vê as almas e pode com elas se dirigir às esferas espirituais. Não tem a visão física, mas tem a visão da emoção, a visão do espírito. Essa física ele não tem, mas a do espírito ele tem. No livro Céu e Inferno tem um depoimento de uma cega de nascença, que depois ela é evocada e pergunta, mas como é que você conseguia andar no meio dos temporais, aquela coisa toda? Aí ela dizia assim, mas o meu anjo guardião me indicava o caminho, quer dizer, ela não tinha visão, mas ela percebia o guia espiritual dela conduzindo. E a ele, ela via, por quê? Era o olhar do espírito. Bom, gente, para a gente fechar, a nota de Kardec diz para nós o seguinte, quando passamos por uma aflição e ela não é consequência de nenhum ato praticado na vida presente, é preciso procurar a sua origem em uma existência anterior. Bendita doutrina espírita que nos ensina a lei da reencarnação. Eu vou voltar quantas vezes o meu espírito precisar. Eu não venho a passeio, não venho de recreio. Eu venho para eu me aperfeiçoar. Passo pela prova, para ver se eu passo por um grau adiante. Ou, se eu falhei, se eu infringi a lei do meu pai, vou passar pela expiação. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu recebo aquilo? Revoltado? Bom, eu estou com raiva porque eu não passei de ano, mas eu estudei, então não posso ter revolta. Eu estudei, não passei, tudo bem. Caiu uma questão que eu não consegui resolver. Tudo bem, foi uma prova que eu não consegui passar, mas eu não deixei de estudar. É isso que a gente tem que ter aqui na mente. E ele diz aqui no finalzinho, aqui já é Kardec, tá, gente? Falando. Os fatos que habitualmente chamamos de caprichos do destino, nada mais são que os efeitos da justiça divina. Deus não aplica punições arbitrárias. Ele é o maior matemático do universo. Deus não erra nada. Nós é que erramos, né? Ele quer que haja sempre uma correlação entre a falta cometida e a pena aplicada. Então, a equação de Deus é perfeita. O resultado é aquele, é exato. Então, vamos confiar no nosso Pai, que Deus nos abençoe, aceitar as nossas provas ou expiações, não importa lá o que seja, mas fazermos o melhor. Com base, gente, no que nós aprendemos com a doutrina espírita.
É isso, a doutrina veio para... É um consolador prometido? Claro que é, Jesus falou isso para nós lá no Evangelho de João. Mas ela é educadora, ela é esclarecedora. Eu passo a não me revoltar com aquilo que me acontece. E aí eu começo a pensar como os espíritos superiores, como Jó. Pai, se é para me provar, então que eu realmente consiga passar pela prova. Dá-me forças. E lá vamos nós, caminhando dia após dia, até nós retornarmos e sermos aprovados ou reprovados pelos nossos tutores espirituais. Que o Pai é Deus. Todos os outros são nossos tutores. Que Deus nos abençoe, gente. Nos dê uma noite de muita paz, muita reflexão. E vamos ficar contentes com o que nós temos, porque o que nós não temos é porque não precisamos ter. Aquilo vai nos atrapalhar. Então vamos aceitar o que nós temos, ficar felizes e vamos pensar, Pai, é assim que tem que ser? Então que seja, mas me sustenta, que eu preciso que o Senhor me sustente. Como o Pai da terra sustenta o seu filho pequeno, Deus sustenta a todos nós, pequenos ou grandes. Que Deus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos, muita paz mesmo. Muito obrigada. Obrigado, dona Eulina, a senhora compartilhar os seus conhecimentos conosco. E esperamos tê-la muitas vezes aqui, né? Nós vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe. E para que isso ocorra, nós vamos ler aqui Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A lição 86, que diz: Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Quem diz isso é João, no Evangelho de João. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de uma imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível, em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos. Sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés dos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, o primeiro embate com as forças destruidoras experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam, no entanto, não deixeis de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Emmanuel. Nós vamos agora pedir que os médios se posicionem para o momento do passe, e nós outros vamos permanecer pacificados, procurando nos harmonizar com os nossos
amigos espirituais, que nós tenhamos nesse momento a paz em nossos corações, pensamentos elevados ao alto, nos mantermos pacificados, que nós possamos sentir a presença dos nossos amigos espirituais junto a nós. Então vamos novamente unir os nossos corações, os nossos melhores sentimentos, os nossos pensamentos e rogar a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, guia e modelo, ao ministro Clarence e a toda a sua rede de trabalhadores dessa casa para estarem junto a nós nesse momento do passe. E que nós, médios, possamos doar aquilo que tivermos de melhor em benefício desses irmãos que aqui chegaram em busca de um carinho, de um consolo. Que nós possamos assim, Senhor, com a permissão de todo o plano espiritual, darmos por iniciado o momento do passe. Que assim seja, graças a Deus. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 86. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está em Jó, capítulo 13, versículo 34 e 35. O amor é a essência divina da doutrina de Jesus. Recomenda-nos, sobretudo, sua vivência, traduzida nos atos, palavras e pensamentos de todos os instantes. Depreende-se dos versículos que seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor recíproco. João Evangelista, o discípulo amado, dá-nos a razão dessa concepção, ao definir que Deus é amor. E segundo a definição dada por um espírito a Kardec, Jesus era médium de Deus. Apóstolo, palavra derivada do grego, que significa enviado. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou para diversos lugares para pregarem a boa nova. Discípulo, palavra derivada do latim, que significa aluno. Jesus tinha, em uma época de sua vida, 70 discípulos, além dos 12 apóstolos para ajudá-lo. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. A quem Jesus confia missões importantes. Só se confia o comando de um exército a um hábil general,
capaz de o dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, a sua ação seria nula. Isto posto, à vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. Haroldo Dutra apresenta mais um exemplo, adaptando para a linguagem atual do texto a diferença do livro Momento de Ouro do Espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, que narra o ocorrido no plano espiritual durante uma palestra de Bezerra de Menezes, em que um ouvinte indaga o benfeitor, explicando as suas imperfeições que dificultam realizar o trabalho proposto. Doutor Bezerra foi questionado por um ouvinte. Doutor Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita e os espíritas. Mas, para falar a verdade, eu não aguento mais comigo mesmo. Graças a Deus. Chegamos ao término da nossa reunião da noite de hoje. Então, que sejam de agradecimentos por tudo aquilo que aqui recebemos na noite de hoje. Agradecer ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, ao Ministro Clarencio, por todas as oportunidades que tivemos aqui na casa na noite de hoje. Agradecer a esses bons espíritos que nos ajudaram, que nos socorreram, que nos intuíram, que nos fortaleceram a nossa caminhada aqui na Terra. Pedimos ainda que os nossos protetores espirituais nos levem aos nossos pontos de destino em paz e segurança. E que vibrações vindas do alto cubram cantos e recantos dessa casa, envolvendo a toda a diretoria material e espiritual, a todos os trabalhos e trabalhadores dessa casa. Que nós possamos, assim, profundamente agradecidos por tudo aquilo recebido, pedimos a permissão do Ministro Clarencio, a permissão do nosso Mestre Jesus e a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por encerrada a nossa reunião de estudos e passe da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.